Deus abençoe a você e sua família. Estou eu aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Desejo a você a doce paz do Senhor Jesus, que esta paz esteja em seu coração e se estenda a toda a sua família. Hoje quero trazer uma palavra sobre como ser cheio do Espírito Santo. É uma necessidade vital e importante para nós nestes últimos dias que precede ao arrebatamento da igreja. Precisamos sermos cheios do Espírito Santo, estarmos cheios do Espírito Santo. E quero começar citando a frase de Charles Walsh, que diz o seguinte: a verdadeira função do pregador é incomodar as pessoas que estão acomodadas e acomodar as que estão incomodadas. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3, Paulo diz que ele estava preocupado, que a obra que Cristo começou no Espírito, a igreja daquele momento, estava descambando para a carne. Lamentavelmente, ao longo da história, temos visto homens e mulheres que durante um período de tempo chegam na igreja, são cheios de Deus, são cheios do Espírito Santo, e o tempo passa e vemos pessoas naufragando na fé, se apostatando da fé, estando vazias de Deus e se distanciando da igreja. A pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência de realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 21, quando ele diz: pois todos buscam o que é seu e não aquilo que é de Cristo. Hoje, muitos estão dentro das igrejas, buscando sentir Deus e não conhecer Deus, buscando as benécias de Deus, os donativos, os presentes de Deus, mas esquecendo de ter um contato com o doador dos presentes. Irmãos, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer na nossa alma quanto somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, seríamos de fato uma ameaça para o diabo. Precisamos acabar com essa religião sintética. Nós precisamos imensamente pensar sobre os grandes homens de Deus do passado. Os nossos missionários, mártires, reformadores, como Lutero, John Bunyan, Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Paulo, Pedro e etc. Reverenciamos seus feitos, compomos elogios, fazemos qualquer coisa menos imitá-los. Apreciamos o sangue que eles derramaram, mas não deixamos que se derrame nenhuma gota de nosso sangue. A maioria dos cristãos atuais vive uma religião sintética, uma religião superficial. Isso é lamentável, isso machuca, isso dói, isso causa um certo desconforto no coração de quem vê e de quem escuta. Muitas pessoas falam sobre Deus, mas não conhecem Deus. Falam sobre experiências com Deus, mas nunca vivenciaram uma experiência. Fala sobre uma unção do Espírito que nunca experimentou. Fala sobre milagres que nunca viu. Fala-se sobre oração, mas nunca soube o que é um particular com Deus. Fala sobre fé, mas nunca foi capaz de realizar grandes feitos. Vive uma religião amigada com o mundo, quer ser amigo de Deus, mas não quer abandonar as práticas do mundo. Leonardo Ravenhill disse uma frase muito interessante e muito importante e pertinente para o assunto do momento. Disse ele: precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servos de Deus. Gemer por não sentirmos peso pelos perdidos. Irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nestes dias do fim. E nos punir pelo fato de o mundo estar se dando tão bem conosco que nem precisa nos perseguir. Esta é uma realidade importante e um fato muito chocante para nós nos dias atuais. Diz um estudo elaborado pela Universidade George Mason dos Estados Unidos que se você quiser ajudar alguém a tomar a melhor decisão, ofereça informação em vez de conselhos.
Este é o desejo de meu coração aqui neste momento. Esta é a minha vontade de trazer a você que me escuta, que me vê, uma informação sobre como ser cheio do Espírito Santo. Há duas coisas na vida que temos que fazer: morrer e fazer escolhas. E o desejo de meu coração é que você faça uma boa escolha, que você escolha ser cheio do Espírito Santo e não vivenciar uma religião superficial. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard disse o seguinte: não tomar uma decisão já é uma decisão. Não fazer uma escolha sobre a vida já é uma escolha. Lembrar uma grande verdade é algo admirável, mas aplicar uma grande verdade na vida é sinal de sabedoria. E eu espero que eu esteja pregando para alguém inteligente. Eu espero que eu esteja pregando para alguém que entenda a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de sentir Deus, a necessidade de ser cheio de Deus. Faço minhas palavras do padre Antônio Vieira, quando ele disse: não venho vos pedir pedindo, mas venho vos pedir provando. Então a intenção de meu coração é provar para você que você, assim como eu, todos nós, precisamos sermos cheios do Espírito Santo nesta reta final que precede ao arrebatamento da igreja. Dito isso, eu quero trazer da parte de Deus informações sobre como ser cheio do Espírito Santo. Portanto, a decisão é sua. A minha função aqui hoje é trazer informações ao teu coração. E a minha oração é que você acate estas informações e pratique-as. Não seja apenas um mero ouvinte da palavra, mas um praticante. E eu quero fazer uso da leitura da palavra de Deus aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos de número 8 e o versículo de número 18. Versículo de número 8, Paulo diz assim: porque antes era das trevas, mas agora sois da luz no Senhor, caminhai como filhos da luz. No verso 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não irei tratar do texto do verso 18 pormenorizadamente, porque a minha intenção aqui é usar apenas os dois textos como textos básicos para balizar a mensagem que queremos trazer ao teu coração aqui neste momento. Portanto, seja cheio do Espírito Santo. O núcleo central da palavra que eu quero trazer ao teu coração aqui hoje gira em torno de 3 perguntas. Quais são? Primeira pergunta: por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Segunda pergunta: para que ser cheio do Espírito Santo? Terceira pergunta: o que devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Então, a minha intenção aqui é fazer com que você entenda estas questões. Mas antes de tratarmos desse assunto em questão, eu preciso trazer até você algumas informações sobre o Espírito Santo. Talvez você tenha dito assim: Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Para quem é pentecostal e acredita na doutrina, né, do batismo com o Espírito Santo, para você que deseja, que anseia, na verdade, pentecostal ou não, todos nós precisamos do Espírito Santo para nos mantermos de pé. Até porque, sem ele, disse Jesus em João 15, nada podemos fazer. É por meio dele e através dele que fazemos a obra de Deus e nos mantemos de pé. Nem orar sabemos orar como convém, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Precisamos do Espírito Santo, pois ele intercede por nós. Precisamos do Espírito Santo. Então, algumas informações sobre o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo anseia por nós. Tiago fala sobre isso, capítulo 4, versículo 5. O Espírito Santo anseia, tem desejo de nós. Para quê? João capítulo 14, versículos 16 e 17. João capítulo 16, versículos 13. Gálatas capítulo número 5, versículos 16 e 18, diz que o Espírito Santo anseia que venhamos andar com ele. O Espírito Santo anseia por nós, para quê, pastor? João capítulo 7, versículo 37 ao 39, Atos Apóstolos capítulo 2, verso 4, Atos Apóstolos capítulo 4, verso 8 e versículo 35, Efésios capítulo 5, versículo 16, diz que o Espírito anseia que sejamos cheios dele. O que mais o Espírito Santo anseia, pastor? João capítulo 3, versículo 34.
O Espírito Santo anseia para recebermos a sua unção sem medida. Jesus disse que o Senhor derrama do seu Espírito sem medida. Precisamos estarmos tão cheios ao ponto de transbordar. O que mais o Espírito Santo anseia por nós, pastor? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2, 4, 15 e 18. Paulo diz que o Espírito Santo anseia para conversar conosco. O Espírito Santo deseja ter contato íntimo de conversação, de diálogo. O Espírito quer conversar conosco, falar coisas que precisamos aprender e ouvir. Então, não impeça a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, versículo 19, e em sua carta à igreja, a sua primeira carta à igreja em Corinto, capítulo de número 14, versículos 39, onde Paulo faz uma recomendação e um pedido de não impedirmos que o Espírito Santo atue em nós e através de nós. Então, o Espírito Santo ele anseia por nós para andarmos com Ele, para ser cheio dele, para receber sua unção sem medida e para termos contato íntimo, pessoal na área da conversação. Perceba que a ausência do Espírito Santo provoca uma série de coisas. O que a ausência do Espírito Santo provoca, pastor? Vou lhe dar algumas informações sobre o que a ausência do Espírito Santo provoca. 1 de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo 11, versículos 30, Efésios, capítulo 5, verso 14, diz que a ausência do Espírito Santo provoca sonolência. Por isso, volta e meia, você vê alguém que até para ler a Bíblia, questão de segundos, já está dormindo. O que a ausência do Espírito Santo provoca, pastor? Efésios, capítulo 5, versículo 15, falta de sabedoria. Você conhece? Talvez você conheça aquele irmão que há tempos está na igreja, mas não consegue entender nada da Bíblia. Precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para te ensinar. Jesus disse que além dele nos ensinar, nos faria lembrar do que o mesmo nos ensinou. Então, o que a ausência do Espírito Santo provoca, pastor? Efésios capítulo 5, versículos 7, versículo 8, versículo 11, versículo 14, Tiago capítulo 4, versículo 4. Relacionamento com as trevas. Alguém que não é cheio do Espírito Santo, ele mantém uma amizade, um namorico, um relacionamento com as trevas. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele se afasta. Alguém que é vazio do Espírito Santo, ele se aproxima. Se você é amigo de Deus, disse o apóstolo Tiago, você se constitui inimigo do mundo. Quando você é amigo de Deus, você se constitui inimigo do mundo. As coisas do mundo não fazem mais sentido para você. Você não tem mais prazer, não tem mais aquela alegria de estar envolvido com coisas que a Bíblia classifica como pecado. Então, você vai se afastando destas coisas. Você agora é luz e você caminha na luz, e porque caminha na luz, as coisas das trevas já não passam a ter mais nenhum sentido para você. Você não passa mais a vestir a camisa daqueles ou daquilo, ou viver uma vida como você vivia no passado, como disse Paulo aos Efésios no capítulo 2, que em um outro momento éramos filhos da ira por natureza e andávamos segundo o príncipe deste mundo. Agora você é filho de Deus, você anda na luz, você é cheio do Espírito Santo e por esta razão você se mantém afastado das trevas. O que a ausência do Espírito Santo provoca, pastor? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 5, do versículos 1 ao 14, diz raquitismo espiritual. Talvez você conheça uma multidão de crentes que está na igreja, mas é fraco. É fraco. Se você convidar para repreender um demônio, diz assim, não, pastor, eu não tenho dom para repreender demônio. Né? Mas se você perguntar, está pronto para morar no céu? Eles, de prontidão vão responder sim, estamos prontos para morar no céu. Como é que você está pronto para morar no céu e não tem condições alguma de repreender um demônio? Então, isso mostra o raquitismo espiritual. A ausência do Espírito Santo provoca isso. O que mais a ausência do Espírito Santo provoca, pastor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, fraqueza. O que mais, pastor, a ausência do Espírito Santo provoca? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, doenças. O que mais, pastor, a ausência do Espírito Santo provoca? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Apocalipse, capítulo número 3, versículos 2, 3 e 17, cegueira.
Você mostra a verdade para as pessoas que não têm o Espírito Santo e elas não conseguem ver. O apóstolo Paulo disse aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 4, verso 4 de sua segunda carta, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para eles não compreender a luz do evangelho da glória de Deus. Você mostra, você prova, você está ali mostrando a verdade e as pessoas não conseguem ver, porque estão cegas. E não é cega dos olhos, é cega da mente, não consegue entender. As suas mentes estão cauterizadas. O que mais a ausência do Espírito Santo provoca, pastor? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, capítulo 5, versículo 24, Efésios, capítulo 5, verso 14, 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 12, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz que morte. A ausência do Espírito Santo provoca morte. Provoca sonolência, provoca falta de sabedoria, relacionamento com as trevas, raquitismo espiritual, fraqueza, doença, cegueira e morte. Aí você vem com outra pergunta em cima desta pergunta. Pastor, o Espírito Santo habita todas as pessoas? O Espírito Santo está com todas as pessoas? E a resposta é João capítulo 14, versículo 17. A Bíblia diz que o mundano não pode receber o Espírito de Deus. O mundano não pode receber o Espírito de Deus. Não sou eu que estou falando, foi Jesus quem falou, João capítulo 14, versículo 17. Quem mais, pastor, não pode receber o Espírito Santo? Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9 diz que o carnal não pode receber o Espírito Santo. Mesmo nós sabendo, através da palavra, Efésios capítulo 2, verso 21 e 22, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e o 20, mesmo nós sabendo que Deus, quando criou o homem para ter relacionamento com Ele. Paulo disse que nós somos receptáculo do Espírito Santo, somos santuário do Espírito de Deus. Deus criou o homem para o Espírito de Deus habitar nele. A questão é, a pessoa quer? A pessoa tem buscado? Mesmo o Senhor tendo clamado, mesmo o Senhor tendo advertido, mesmo os homens de Deus, mulheres de Deus tendo pregado a verdade, mostrando que as pessoas devem voltar para Deus, porque assim como Paulo disse aos irmãos em Roma, no capítulo 3, 23, o salário do pecado, o pecado tem afastado as pessoas de Deus, porque o homem necessita de Deus. E porque o pecado afasta o homem de Deus, assim como Isaías capítulo 59 e versículo 2, o pecado afasta o homem de Deus. E Paulo, no capítulo 3, ele deixa bem claro aos romanos que o pecado afasta, e quando o pecado afasta, o homem se torna necessitado do Espírito Santo. Há uma frase em latim que diz assim, os homini sublime dedit, significa Deus deu ao homem rosto voltado para o alto. Deus, quando criou o homem com o rosto voltado para o alto. Lamentavelmente, muitas pessoas se voltam para Deus quando estão deitadas em um leito em hospital, ou seja, quando os seus rostos estão voltados para cima. E só aí lembra de Deus. Muitas pessoas só se lembram de Deus nas cadeias, porque na cadeia não tem para onde olhar para os lados, só para cima. E quando param para refletir, percebem que precisam de Deus. Às vezes as pessoas só se lembram de Deus nas calamidades da vida, nas adversidades, nos momentos difíceis da vida. Eu espero que você que me escuta e me assiste não esteja esperando ou pagando para ver. Então, o Espírito Santo habita a vida de qualquer um? Bom, a Bíblia diz que o mundano não pode receber, o carnal não pode receber, mesmo Deus tendo feito você para ser um receptáculo do seu Espírito. Você é importante para Deus. Você pertence a Deus. Deus te fez para você ser instrumento de Deus. Eu quero liberar esta palavra de Deus ao teu coração, à tua vida, você que me assiste. Você nasceu para ser instrumento de Deus. Talvez você esteja aí do outro lado e até está um pouco fraco, nem barro nem tijolo. Mas eu quero dizer para você, Deus te fez
para você ser cheio do seu Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo é promessa de Deus. Isso é uma promessa de Deus. Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 diz que é promessa do Pai. Logo ela tem uma origem, ou seja, é do Pai. A promessa de Deus, ela tem um alvo. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 39, vidas. Então a promessa tem origem, ela vem do Pai. E a promessa, ela tem um alvo, ou seja, vidas. Deus usou 4 homens para falar desses grandes acontecimentos. Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 30 e 32, no ano 835 a 830 a.C., Joel já profetizava, dizendo que o homem seria cheio do Espírito Santo. Um outro profeta que profetizou há muito tempo atrás foi Isaías, capítulo 32, versículo número 15, capítulo 44, versículo número 3, no ano 740 a 680 a.C. O outro profeta que profetizou sobre o advento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, foi João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16. No ano 25 ao ano 27 do ano da Era Comum, João Batista já pregava falando sobre o batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo. E um outro profeta que profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo foi Jesus Cristo. Atos capítulo de número 1, versículos 4, 5 e 8. No ano 30, 31 da Era Comum, onde Jesus disse para os apóstolos ficarem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois de 10 dias se cumpre literalmente a profecia ali na cidade de Jerusalém. A promessa é cumprida em Jerusalém, Atos capítulo 2, do versículos 1 ao 4. A promessa alcança Samaria, Atos capítulo de número 8, do versículo 17 ao 20. No ano 32 a 33, depois de Jesus. A promessa do batismo com o Espírito Santo, ela alcança Cesareia, Atos capítulo 10, versículos do 44 ao 46, no ano 33 a 35, depois de Cristo. A promessa do batismo com o Espírito Santo chega à cidade de Éfeso, Atos dos Apóstolos capítulo 19, do versículo 2 ao 6, portanto, anos 55 a 60 depois de Jesus. E Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 39, diz que a promessa tem continuidade. Pedro deixa isso bem claro, a promessa é para vós, para vossos filhos e para gerações distantes. Então a promessa chegaria a se concretizar, assim como começou em Jerusalém, depois desceu para Samaria, depois Cesareia e depois para a cidade de Éfeso. Ou seja, o batismo foi em Jerusalém, no ano 31 da era cristã, depois 32 e 33 em Samaria, depois 33 e 35 em Cesareia e depois 55 em 60. Ou seja, a gente percebe através destes acontecimentos uma continuidade do derramar do Espírito Santo. E em Atos 2, 39 diz que ele continua a se derramar. Agora que temos todas essas informações, partiremos para o núcleo central do assunto sobre o qual eu gostaria de tratar. Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? Primeira pergunta. 2. Para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? 3. O que devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Então, vamos aqui responder essas 3 perguntas. Primeiro, por que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? A Bíblia dá a resposta. Efésios capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 13. Porque os dias são maus. E porque os dias são maus, eu e você precisamos do Espírito Santo. 2. Mateus 26, 41. Porque a carne é fraca. Jesus deixa isso bem claro. Porque a carne é fraca, eu e você precisamos do Espírito Santo. Por que preciso do Espírito Santo, pastor? Primeira Epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, fala que o mundo é sedutor. O mundo é atraente. E o diabo seduz as pessoas. Então, precisamos do Espírito Santo. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo, pastor? Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12,
Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículos 3 ao 15. Mateus 24:24. Primeira epístola de João, capítulo número 5, versículo 19. Esses textos que estou citando aqui falam que o diabo é extremamente perigoso. E porque o diabo é extremamente perigoso e poderoso, precisamos do Espírito Santo. Pois ele é Deus e ele nos dará condições para enfrentarmos o diabo, como disse o apóstolo Tiago, no capítulo 4, precisamos enfrentar o diabo e não correr dele. Quem tem que correr de nós é o diabo e não corrermos do diabo. Se você conhece um cristão que anda correndo com medo do diabo, tem medo de alma penada, tem medo de demônio, tem medo de capeta, de macumba, ou algo do tipo, irmão, você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não arreda o pé para isso, não. Ele parte para cima. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Lembra de Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo? Antes de ser cheio do Espírito Santo? Tímido, com medo, medroso, negou Jesus. Depois que foi batizado com o Espírito Santo, se pôs de pé diante da multidão e pregava com ousadia, diz a palavra do Senhor. Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? João capítulo 15, versículo 5. Porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer, disse Jesus. Nada podemos fazer. E eu vou lhe dar algumas razões do nada podermos fazer. Primeira razão, João 14, 26, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 11, ele é meu mentor, é ele quem me ensina, eu preciso do Espírito Santo para me ensinar a palavra, para me orientar através da palavra. Eu preciso do Espírito Santo, pois ele é meu mentor, é meu professor, é ele quem está me instruindo, abrindo o meu entendimento, então eu preciso dele. E sem ele nada podemos fazer, nem mesmo ler a palavra, nem mesmo estudarmos a palavra. João capítulo 16, versículo 13 diz que ele é meu guia, ele precisa me orientar. Jesus deixou isso bem claro, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, à medida que eu vou, porque estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai me conduzindo e vai me ensinando. João capítulo 14, versículo 16 diz que ele é meu consolador. Então, eu preciso do Espírito Santo. Há momentos que você não tem forças, não tem alegria para ler a palavra, não tem ânimo para ir à igreja, não tem sequer vontade de evangelizar e de falar do amor de Deus para alguém. Então precisamos do Espírito Santo como nosso consolador. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 diz que ele é o nosso advogado de defesa. Precisamos de um advogado de defesa porque o nosso adversário é um promotor extremamente sanguinário, e ele deseja e tem gosto de sangue na boca, sabe? Procura destruir a vida das pessoas, procura desgraçar a vida das pessoas, procura trazer miséria à vida das pessoas. E por esta razão, disse o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, a partir... primeira epístola de João, capítulo de número... Eu quero ler aqui. Faço questão de ler. Capítulo 3, verso 8, diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e deixou em seu lugar o Espírito Santo para continuar destruindo as obras do diabo. Muitas são as armadilhas, muitos são os meios que o diabo tem feito para, além de enganar o povo, destruir a vida do povo. E o Espírito Santo está conosco. Ele é nosso advogado de defesa. Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? Porque crentes carnais não agradam a Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 8. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque os dias são maus, porque a carne é fraca, porque o mundo é sedutor, porque o diabo é extremamente perigoso e perturbador e poderoso, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer e porque crentes carnais não agradam a Deus. Por esta razão, nós precisamos do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. A segunda pergunta que eu quero responder é: para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? Mateus 5, 14, 16 e Mateus 25, do 1 ao 13 diz: para brilhar. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. E Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz: e que a vossa luz resplandeça, brilhe entre os homens,
Jesus não chamou você para ser uma lâmpada apagada. E ele deixa isso bem claro. Ninguém que quer iluminar uma casa coloca a lâmpada debaixo do velador ou, em outras palavras, debaixo da cama. Coloca em cima de um local onde possa iluminar toda a casa. Jesus te chamou para você brilhar no mundo, para você ser luz para outros, para eles enxergarem também o caminho da verdade. Para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? Para ser farol. Jesus te chamou para brilhar. Jesus te chamou para ser um farol sinalizador, para trazer luz às mentes que estão cauterizadas pelos poderes das trevas, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? Para brilhar. Segundo, para dar frutos. João capítulo 15, versículo 16, Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Precisamos dar 2 tipos de frutos. Ganhar almas, a ovelha multiplica, e o fruto do Espírito Santo. Paz, amor, longanimidade, temperança, domínio, fé. Ou seja, eu não consigo entender como é que um crente que diz que é cheio do Espírito Santo vive praticando, defendendo, se enveredando por caminhos que a Bíblia Sagrada classifica como pecado, como erro, como dolo, como engano. Eu não consigo entender. Você aí, meu irmão, que diz que é cheio do Espírito Santo, você, minha irmã, que é cheio do Espírito Santo, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, você quer enganar quem? Se você é homem de Deus, se você é uma mulher de Deus e é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o fruto do Espírito está em sua vida: paz, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio. E eu não estou nem falando dos princípios bíblicos. Eu não estou nem falando dos princípios bíblicos. Eu não estou falando da influência do maligno, até porque tem um vídeo em nosso canal sobre falsos profetas. Eu não estou falando sobre essa questão. Eu estou falando que você e eu devemos ser cheios do Espírito Santo, que devemos dar frutos, que devemos ganhar almas para Jesus, que devemos, que dentro de nós, se o Espírito Santo habita a minha vida, logo eu tenho que ter fé, amor, temperança, domínio próprio, mansidão. Se ele habita a minha vida, estes frutos devem se eclodir, devem se manifestar entre os homens. Então, para que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Para ter vida. João capítulo 14, versículo 19, Isaías João capítulo 15, versículos 4 e 5 e capítulo 14, versículo de número 6. Para ter vida. Jesus deixou bem claro isso. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Ele deixou isso claro. Para que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? Para permanecer firme contra as invertidas ciladas do diabo, disse Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 11. Para que eu devo ser cheio do Espírito Santo, pastor? Atos 1, 8, Atos 4, 6 e 8 e versículo 33. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Todos esses textos dizem que eu devo ser cheio do Espírito Santo para obter poder. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Para que ser cheio do Espírito Santo, pastor? Para entrar no reino do inimigo. Mateus capítulo 12, versículos 25 ao 29. Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 6, do versículos 10 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 6. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo 19. Para você entrar no reino do inimigo com ousadia, com a cabeça erguida, com intrepidez, com poder, com autoridade e não temer. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, na sua primeira carta, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, paz e de poder, de ousadia. Devemos ter ousadia para enfrentar o inimigo. E eu não estou falando para tu bater na cara de ninguém, para tu ameaçar ninguém, para tu xingar ninguém, para tu destratar alguém, a moral de alguém. Não é isso que a palavra de Deus ensina, não. Tá certo? Não é assim. Não é dessa forma que a palavra... Estou falando ousadia para você pregar esta palavra com poder, com autoridade. Certo? De você não temer falar a verdade. É esse tipo de ousadia que a palavra está dizendo. Até porque um bom soldado,
Um bom soldado bem treinado não entra no território do inimigo despreparado. Assim como é no mundo, deve ser dentro da igreja. Um bom soldado, se ele não estiver preparado num campo de batalha, ele é ferido e, consequentemente, ele pode vir à morte. Então, para terminar, o que devo fazer, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? E eu tenho aqui 4 informações para você. Primeiro, você precisa fazer uma escolha. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, diz que você precisa fazer uma escolha. Jesus deixou isso bem claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a pergunta que eu te faço é, quer negar a si mesmo? Ou ainda continua segurando nas rédeas do ego? Ou o teu ego ou o teu eu ainda impera? Enquanto o teu eu imperar, Cristo não pode centralizar na tua vida o seu trono, porque você ainda é Senhor da sua vida. O homem ainda é Deus da sua vida. Esse sentimento antropocêntrico do homem, do coração do homem, precisa ser esmiuçado, triturado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Senhor, e Cristo fincar vida e manter o trono na sua vida. O que devo fazer, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? Você precisa externar a sua decisão, Mateus 10, 32. Romanos capítulo 10, versículo 9. Primeira de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Você precisa externar. Confessar Cristo diante dos homens. Dizer que quer. Jesus deixa isso bem claro em João capítulo 7. Quem tem sede, venha a mim e beba. Se você crê, do seu interior vai fluir rios de água viva que jorrará para a vida eterna. Jesus, no texto seguinte, está falando do Espírito Santo. Se você quer, você precisa externar essa verdade. 3. O que devo fazer, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? João capítulo 7, versículo 37, o texto em que disse agora há pouco. Você precisa ter sede de obter. Você precisa ter sede. O Senhor precisa olhar para você e ver em você sede. Você precisa ter sede do Espírito Santo. Você tem sede do Espírito Santo? Ou você é mais um daquele que pede o Espírito Santo, pede para ser cheio do Espírito Santo, nem sabe o que é o Espírito Santo? Sabia que tem pessoas assim? Que pedem para ser cheio do Espírito Santo, que pede o Espírito Santo, não sabe nem o que é o Espírito Santo? Então você precisa ter sede. Você precisa... Não é uma sede sem sentido, é uma sede com sentido. Não sei se você está conseguindo me entender. Uma sede com sentido. E 4, para terminar, o que devo fazer para ser cheio do Espírito Santo, pastor? Você precisa importunar a Deus. Isaías capítulo 62, do versículo 6 ao 7, diz que você precisa importunar. E a palavra importunar lá é perturbar. É não ter vergonha de incomodar. É você não ter vergonha de incomodar. O original fala sobre isso. Importunar Deus. Lucas capítulo de número 11, versículo 8, fala sobre isso. Lucas capítulo de número 18, do versículo 1 ao 7, Jesus conta a parábola de uma mulher que importunou o juiz. E porque importunou o juiz, ela obteve o que queria. E lá, no texto seguinte, o último texto, Jesus diz assim, olha, atentai para o que fez esse juiz. E depois Jesus diz assim, quanto mais a vós que clama ao Senhor dia e noite. Então, se você clama ao Senhor dia e noite, se você importuna Deus, lembra da parábola do amigo que importunou o outro amigo? E a palavra lá é importunar, perturbar. No latim se chama perturbar, no grego é não ter vergonha. Não tenha vergonha de se apresentar a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 62, do versículo 6 ao 7, diz que eu não devo dar descanso a Deus. Tudo bem que é um sentido hiperbólico, mas nós não podemos dar descanso a Deus quando quisermos algo. Então, importune Deus para obter o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo. Você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater como ensina a palavra do Senhor. Então, fica aqui esta palavra de Deus para o teu coração, como ser cheio do Espírito Santo. Deus sempre busca aqueles que queiram se comprometer, ou seja, adoradores, praticantes, como disse Jesus em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Escute o que disse o apóstolo Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25,
Não sejamos apenas mero ouvinte da palavra, mas praticante. Pratique a palavra. Coloque em prática a palavra. Não seja como mais um dentro da igreja, que as estatísticas dizem que apenas 5% desse montante de cristãos que examinam as Escrituras. Seja um crente bereano, seja um crente que gosta de examinar a palavra do Senhor. Faço minhas palavras do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, quando ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em atos e em verdade. A minha oração, o desejo de meu coração é que você seja um homem cheio do Espírito Santo. É que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo para suportar os dias maus. Se manter de pé na presença do Senhor, aguardando a volta de nosso Salvador. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Deus em Cristo abençoe sua família. Que haja a paz de Deus na tua alma. Que a presença de Deus permaneça em teu lar. E que haja salvação. Que haja alegria. Que haja paz e prosperidade na tua vida. Eu desejo e declaro isso em nome de Jesus. Amém.